nunca se emocionou com um beijo apaixonado de cinema? O primeiro beijo nas telonas aconteceu em 1895, no filme intitulado O Beijo. De lá pra cá, muita coisa mudou. E o beijo que já causou tanta polêmica, hoje é a cena mais esperada por plateias de filmes. O filme O Beijo, produzido pelo inventor Thomas Edison, dura menos de 1 minuto. Mesmo assim, foi suficiente para ser considerado pornográfico pela sociedade da época. Aos poucos, os beijos deixaram de ser frios e se tornaram cada vez mais ardentes. Foram inventadas novas técnicas que, junto com a maquiagem, causavam um efeito erótico nas cenas. Estamos aqui com o professor e doutor em Comunicação e Cultura, Alexandre Curtis. Ele vai explicar um pouco mais pra gente como ocorreu a evolução do beijo do cinema. Alexandre, explica pra gente como aconteceu essa evolução. Bom, o cinema é um fenômeno, é uma arte que envolve muita sedução. Então, desde cedo, os cineastas descobriram que as questões também eróticas, o corpo humano, ele atraía e permitia seduzir o espectador. Então, desde cedo, questões eróticas que são consideradas normais, todos os seres humanos fazem, tomam banho, trocam de roupa, se abraçam, se beijam, apareciam no cinema. Só que com a evolução da linguagem do cinema e também com a evolução e o aumento do público, eles perceberam de que poderiam se utilizar mais desses mecanismos e os filmes foram ficando cada vez mais ousados. Isso a gente está falando de uma época do cinema mudo ainda. E aí aparecem personagens, tanto femininas quanto masculinas, que eram grandes conquistadores, personagens namoradores, e aí conquistavam muitas pessoas e atraíam. O beijo, ele entra nesse componente, nessa época ele entra como uma coisa normal. E aí os beijos se sucediam, uma pessoa conquistadora, um personagem conquistador, ele beijava e beijava de um jeito assim, convincente. E nesse sentido, os filmes tratavam do beijo como uma coisa inserida dentro da história, como um componente de sedução também pertencente à história. Uma liga moral foi criada no final dos anos 20 e conseguiu estabelecer o limite máximo de 3 segundos para as cenas de beijo. A lei durou quase 20 anos, mas não impediu que alguns cineastas protestassem com beijos mais ousados. Como os diretores e roteiristas, eles reagiram a essa interferência no cinema? Eles, em geral, eles eram contrários a isso. Qualquer pessoa dentro da arte, né, ele não vê com bons olhos esse tipo de interferência. Não havia, era um cinema sério, era um cinema de entretenimento, era um cinema preocupado bastante em ter um contato bom e legal com o público, então não havia a menor intenção de transformar tudo numa bacanal, num negócio sem controle. Então essa interferência era uma interferência descabida, ela não fazia muito sentido, e eles reagiram a isso tentando burlar de modos muitas vezes simbólicos, de modos fazendo sugestões, alegóricos, não focavam então as questões diretas, mas tornavam então sugestiva o aspecto mais erótico, o aspecto mais do desejo que envolvesse os personagens. E aí eram filmes que tinham caráter ambíguos, eles tratavam muito com questões ambíguas, sugerindo, na verdade, relações que não poderiam ser mostradas de um modo claro, de um modo direto. Agora, na medida que os anos foram passando, foi ficando cada vez mais forte essa resistência de diretores, roteiristas, e os próprios estúdios começaram a perceber que não... Sabe, o perigo que essa liga de vigilância moral representava estava diminuindo o seu poder. E aí então foram permitindo cada vez mais que entrasse dentro dos filmes aspectos que antes eram tão proibidos. Com o fim da liga nos anos 60, muitos diretores passaram a utilizar o beijo para quebrar preconceitos. A polêmica mais recente foi causada pelo filme O Segredo de Brokeback Mountain, por mostrar o beijo gay protagonizado por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. O beijo deixou de ser um tabu no cinema hollywoodiano, mas alguns países ainda são muito reservados. França, Itália, Europa em geral, os países nórdicos da Europa, a relação com a educação sexual ou então questões ligadas ao erotismo
muitas vezes são encaradas de um modo diferente, pelo menos no campo artístico, no campo cinematográfico, diferente do modo como foi, nesse caso, norte-americano. E países europeus de procedência mais latina, que inclusive passaram vários anos sob repressão, ditaduras, então neles também qualquer menção, qualquer aspecto erótico era visto de maus olhos, era proibido. Nos países orientais, não há muito, eles são muito diferentes de nós na questão do corpo. Eles têm toda uma literatura erótica, têm toda uma tradição nesse aspecto, tanto visual quanto literária, mas no caso do cinema, eles também são extremamente restritivos. Não podem aparecer pelos públicos e uma série de limitações no geral, que, por exemplo, o toque corporal não é muito comum. Então, nesses casos, os filmes, às vezes, apresentam beijos, é normal. Tem autores japoneses, tem um, Nagisa Oshima, que é muito famoso, até porque seus filmes sempre tratam da questão do desejo, e de um desejo assim que explode dentro dos personagens. Então, nos filmes dele, por exemplo, sempre tem relações corporais muito fortes. Mas, no geral, não. No geral, aos nossos olhos latino-americanos, eles parecem distantes, frios, mas é mais uma questão cultural mesmo. Filmes iranianos não aparece também muito frequente beijos. Não. Agora, no caso latino-americano, não. A gente tem até mesmo fama, né, de ser mais caliente, aquela coisa assim, e baixo dos trópicos, quer dizer, uma certa bagunça. Aí os filmes latino-americanos, a questão erótica, o beijo, o abraço é bem frequente. E especificamente o brasileiro, ele tem muito essa presença do desejo erótico e beijos famosos, e muitos beijos, na verdade. Bom, gente, depois de saber um pouco mais sobre a relação do beijo entre as pessoas, famílias e a saúde humana, está na hora de darmos uma conferida no Radar Científico. De 4 a 7 de julho acontece o Seminário Internacional de Cinema, Tecnologia e Percepção, Novos Diálogos, no Teatro Universitário e no auditório do IC2, em Goiabeiras, na UFS. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos Audiovisuais GRAVE. Informações www.seminariocinema2009.wordpress.com. Até o próximo dia 2 de julho estarão abertas as inscrições para a 61ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, que este ano acontece no estado do Amazonas, entre os dias 12 e 17 de julho. Informações www.mct.gov.br. Estão abertas as inscrições de trabalhos para a 7ª Jornada Científica e Cultural da Universidade de Vila Velha, a UVV, que será realizada entre os dias 22 e 23 de outubro. A jornada da UVV faz parte da Semana Nacional e Estadual de Ciência e Tecnologia. Informações www.uvv.br.